Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Para aquele que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio como uma forma de ajudar todos aqueles que trabalham ou estudam o áudio. E no estudo de hoje nós iremos falar sobre a real influência do console analógico sobre o áudio. Isso, senhores, é porque eu estou recebendo muitos e-mails com dúvida nesta área. Eu vou ser honesto, eu não gostaria de falar sobre esse tema porque é um tema muito polêmico. E neste caso, eu vou dizer que eu vou apenas registrar o estudo, não a minha opinião. Pois como nós, estudantes de áudio, já sabemos, essa guerra do analógico versus digital já está se arrastando por muito tempo e nunca se chegou a um acordo, não temos um vencedor. Dito isso, então, vamos ao estudo. E o que veremos aqui hoje é sobre o conceito e história dos consoles, o efeito causado pelo console analógico na teoria e na prática, e seu uso na prática. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o que vem a ser um console. Um console que é também conhecido como mesa de som, é conhecido como misturador, mix, nada mais é do que uma ferramenta que tem por finalidade combinar sons que vêm de várias fontes, culminando numa só saída. E como sua origem pertence ao passado, lógico que sua natureza vai ser analógica, e ela se estendeu do seu início até os anos 90, o que nesse caso é lógico que os três processos utilizados até ali era totalmente analógico, ou seja, a gravação, a mixagem e a masterização era toda analógica. O que logo a seguir, com o avanço tecnológico, lógico que se iniciou então a era digitais dos consoles. Eu não vou entrar a fundo nessa questão para não fugir do foco do estudo de hoje, mas o que importa é que um grupo de engenheiros que defende a tese do analógico como um áudio superior ao digital, o que nesse caso eu posso citar como Mark Spitz-Stand, produtor da Madonna, o Mike Rand, produtor do YouTube, e o Neville, produtor do Bryan Adams, entre muitos outros, eles acreditam que dentro do sistema digital necessita do calor analógico dos consoles, e assim se iniciou-se, graças a essa corrente de engenheiro, uma chuva de VSTs de console emulador dentro das DAWs, ou seja, cada console emula um que existe no mundo real, no mundo físico, e logicamente que esse console vai pertencer a um grande engenheiro, a um grande estúdio que fez muito sucesso nas produções musicais. Eu posso citar como exemplo o NLS da Wave, né? Aqui nós temos os três tipos de console usado pelos três engenheiros que eu falei anteriormente, os que eles usavam, quer dizer, trouxeram todo esse calor analógico para o digital. E uma coisa que não pode faltar a esse estudo é o que baseia-se a tese desse engenheiro. Ele se baseia nas seguintes afirmações: que o analógico amplia o palco sonoro de uma forma muito melhor, ela dá mais coesão espacial, melhora também indefinidamente a profundidade e a definição das frequências, equilibra os níveis da dinâmica e principalmente dá mais calor e agressividade ao áudio. Tais fatos eu vou aqui demonstrar na prática e você que vai tirar as suas próprias conclusões. E nesse ponto eu vou aqui colocar uma conclusão minha que era para estar englobada dentro da tese desses engenheiros, já que esses engenheiros renomados defendem a sua tese, mas não entra muito nesse tópico. Eles propõem que a vitalização, né, entre aspas, desse áudio se processa graças aos componentes de qualidade e ao processo utilizado desse componente, como por exemplo, eu posso citar a válvula, que estão envolvidos na fabricação dos seus consoles. E a conclusão que eu chego de todo esse processo, e você sabe que eu estou com a razão, é a distorção do áudio. Assunto que nós já estudamos aqui no canal, e como sabemos, a distorção excita os harmônicos, e esse processo passa tanto no mundo analógico como no mundo digital, só que no mundo analógico e no mundo digital, tais processos resultam de forma diferente. E a título de curiosidade, eu vou abrir aqui o page e vamos entender e relembrar como se processa a distorção dentro, primeiro, do mundo digital. No mundo digital, o que acontece? A senoide vem num volume e quando chega aqui, vamos supor que é o teto máximo, que é 0 dB aqui. Quando chega aqui, o que acontece? Ele começa a se achatar antes de haver realmente o creep. Ele começa a achatar essa onda. Então a onda vem normal, conforme ela vai subindo, bate aqui nesse 0 dB, que é um teto, e ela começa. Quando ultrapassa, logicamente que entra o creep, que ela se parte, né? Fazendo aquele famoso creep.
Então, no mundo digital, ela sempre se processa assim, achatando, que bate no teto. Já no mundo analógico, o que acontece? Nós temos aqui o 0 dB. E conforme vai chegando, conforme os componentes usados nesse sistema analógico, essa distorção vai modificar essa onda às vezes. Fazendo isso, mudando às vezes a sua forma, vai mudando, ela vai distorcendo a coisa. E quando passa do teto, ela não achata, ela simplesmente se rompe, né? Passou aqui, que é o teto máximo, né? Ó, ela aqui, se fosse nesse caso aqui, ela simplesmente aqui, ela iria, vou pegar a borracha aqui, ela iria simplesmente aqui se partir. Pô, e daria aquele famoso clipe. Então, no mundo analógico, existe várias formas de distorção ao qual a onda vai se proceder dependendo do processo, ou seja, dos componentes que está passando esse áudio. Então, essa onda ela vai se deformar de várias formas. Ela pode ficar dessa forma assim, ela vai deformando assim, assim. Então, conforme a deformação criada na onda, vai criar, logicamente, a excitação desses harmônicos e vai mudar um timbre, um som característico. Eu falei isso para que a gente, quando entrar lá na parte de console, a gente entenda bem essa parte. E por que eu quis citar distorção? Porque essa parte tem que estar englobada a tudo que eu vou falar aqui, senão não tem lógica. Eu estou aqui falando sobre console analógico. Bom, dito isso, então vamos voltar ao console. Então, vou recapitular para que isso fique na mente, que não pode ser esquecido. A distorção, o que ela faz? Ela adiciona harmônicos, ou ela excita esses harmônicos ao longo das bandas de frequência, tendo como resultado desse processo, dessa excitação, o quê? Um som mais brilhante, sendo que esse processo dessa excitação ele é mais evidente nas frequências médias e médias altas, e em consequência essas bandas de frequência vai ficar o que, como eu disse, muito mais brilhante. É como se nós adicionasse através do EQ mais agudo. Só que no EQ nós adicionamos isso de uma forma direta dentro da frequência. Aqui não, é através de um processo que usa harmônico que causa esse efeito. Assim, é ideal usar isso sim. Melhora o som? Sim. Em instrumentos como vocais, piano, violão, guitarra. Por quê? Estão dentro dessas partes das frequências médias e médias altas. Todos os instrumentos que se comportam ou trabalham dentro dessas bandas tendem, logicamente, a se beneficiar muito desses drives. E nisso, logicamente, eles estão com razão. Não tiro a razão. Então, eu posso finalizar que a distorção acaba por fazer um papel de equalizador, só, como eu disse, usando um outro processo. E para não falar aqui que eu estou tomando partido de analógica e digital, então eu vou também falar uma tese dos que estudam a parte e defendem a tese do digital. Eles dizem que você pode deixar o instrumento mais brilhante usando, por exemplo, a equalização. Faria o mesmo papel sem utilizar o harmônico. Agora, os que defendem a tese do analógico dizem que com os harmônicos excitados, isso dá mais calor, fica mais gostoso, o som tem mais um caráter próprio, tem mais personalidade. Não vou entrar nesse mérito. Então, meu mérito é apenas por também falar um pouco do digital, só falo dos engenheiros analógicos e não vou deixar os digitais de fora, apenas para que vocês que têm que chegar às suas próprias conclusões, você que é estudante do áudio, que trabalha todo dia, é que vê aquilo que é melhor. Então, senhores, para que não fique muito extenso esse estudo, eu vou acabar aqui com essa parte teórica e vamos ver a coisa mais na prática a partir daqui. E vamos ver como esse processo dos consoles analógicos, ou seja, dos simuladores analógicos que hoje existem, influencia o áudio. E para isso, eu vou usar o sonar Pratino. Mas eu quero deixar registrado que todo o processo que eu vou utilizar aqui nesse programa ou nessa DAW tem a mesma utilização na DAW de sua preferência, seja o Pro Tools, Nuendo, Cubase, Soundforge, etc. A razão que eu vou usar aqui pelo sonar, porque no sonar vem já 3 emuladores de console já nativo do próprio sonar, então vai tornar mais fácil a demonstração prática da coisa, senão eu teria que ficar abrindo plugins abre o outro e só iria atrasar. Então, dito isso, então já estou aqui agora com o meu sonar aberto e dentro desse sonar eu já estou aqui com um ruído rosa, que é ele que vai nos ajudar a identificar o processo e tudo o que acontece dentro dos consoles. E para relembrar o processo que vai acontecer aqui, o que vocês têm que ter em mente é que todo áudio, ao passar por um equipamento analógico, como equipamento de fita, mesas, o sinal do áudio é afetado conforme ele vai passando através do circuito do console. E como sabemos, cada console
vai ser fabricado, logicamente, por uma empresa. E cada empresa, logicamente, vai usar componente diferente da outra, senão seria cópia e haveria problema. Então, cada console acaba que tem seus próprios componentes e, em resultado disso, logicamente, que cada console vai ter o seu próprio som próprio som característico. É isso que eu vou agora demonstrar aqui. E como eu disse, e aqui dentro do Sonar ele já vem com 3 tipos de console emulador, que ele funciona tanto para você usar individualmente numa track, como os senhores podem também, eu vou aqui aumentar aqui e adicionar, ele também vem para a bus, vê que é diferente. Então, senhores, graças a esses engenheiros, como eu disse, hoje em dia no mercado existe uma enxurrada de VSTs que simulam consoles de grandes estúdios. Grandes consoles onde passaram os artistas que venderam milhões e milhões de discos. Aqui no meu caso eu tenho 3 que tem o S, o N e o A. O S ele está aqui simulando nada mais e nada menos do que os estúdios lendários britânicos, onde venderam muitos discos. Ele está aqui representando essa parte dos estúdios britânicos. O N representa nada mais, nada menos que os consoles usados no estúdio lendário, que é o Abbey Road, onde gravou Beatles, entre outros. E por último, nós temos o A, que foi utilizado nos estúdios Trident e no Cherokee Studio. Eles são considerados pelos engenheiros de áudio como um dos melhores consoles de todos os tempos. Ele, como eu disse, pode ser usado individualmente numa track, para dar mais calor, brilho, amplitude, aquilo que tudo que os engenheiros defendem a tese, como pode ser usado para a mix toda. E o procedimento que eu vou utilizar aqui nesse é utilizado em qualquer outro. Eu vou abrir aqui outros para os senhores terem ideia. Esse aqui, por exemplo, é o NLS, que é usado na bus, por exemplo, para botar várias tracks, até 8 canais individualistas, e os senhores indo fazendo isso, passar por dentro. E aqui está o nome dos 3 engenheiros com... Porque os engenheiros que utiliza os seus tipos de console. E temos ele aqui para um lado solo também, ó, para uma trilha individual. Então, como vocês podem ver, usando também o console do Spike, do Mike e do Nevo. Então o procedimento que eu vou usar aqui é o mesmo nos outros. Eu vou retirar isso aqui, eu apenas disse isso porque acha, só funciona aqui. Não. Existe, como eu disse, vários e vários VSTs com essa finalidade. Então o procedimento é o mesmo. Nós temos aqui esse LED que é para ser ativado quando clipar. Aqui é os tipos de console, né? Como aconteceu lá, você escolhe o tipo de console que queira. Aqui é o meter para ver o que está acontecendo tanto em RMM como em picos. Temos o botão de trim, que esse é o ajuste o ganho de entrada, e temos o drive propriamente dito, que ele é que vai fazer a saturação. Você vai botar mais ou menos saturações através disso aqui, e aqui você vai fazer o ganho de entrada. E a tolerância, esse botão quando ligado, é, por exemplo, quando você grava algo num tipo de console que usa outro tipo de componente. Então, como você está usando esse, ele faz a tolerância, ele faz o que? Ele traz para cá, para esse mundo de cá, anulando todos os efeitos causados, vamos dizer assim, entre aspas, por aquele tipo de console ao qual foi gravado. E para que vocês possam sentir, ouvir na prática o que vai acontecer com esse áudio ao passar por um emulador, nós vamos fazer o seguinte: eu estou aqui com um ruído rosa, eu vou cronar ou duplicar essa track e vou fazer o que? Com a mesma propriedade, e vou aqui simplesmente aumentar aqui e vou apertar aqui na fase e inverter a fase. Então, com isso, o que vai acontecer? Nós não vamos ter sinal de áudio, porque uma anula a outra. Por que eu fiz isso? Porque quando eu usar o drive lá, ou seja, o emulador dentro de um áudio, o que vai sobrar, o que vai sair do som, já que ele está anulado, né, por causa da fase, é o resultado final daquele produto ou da ferramenta. Espero que vocês estejam entendendo. Então, ao usar, eu não vou ter, ó, não temos, eu vou usar aqui, ó, não tem sinal do áudio. Se eu tirar de um, aqui eu vou solar uma, vamos ter, ó. Vou solar o outro. Agora eu vou tocar os dois. Não tem sinal.
porque está com fase invertida. Já estudamos aqui no canal sobre cancelamento de fase e creio não há necessidade de falarmos disso. Então, já que já estamos aqui com a fase invertida, eu vou utilizar aqui, tirar aqui do solo os dois, vou aqui apertar o I e vou entrar com a ferramenta aqui, já está habilitada. Vou usar o primeiro, vou passar esse EQ para baixo, para quê? Para que nós possamos visualizar tanto graficamente como auditivamente o que está acontecendo. Então eu vou tocar aqui o áudio sem nenhum emulador e não vai ter sinal, logicamente. Agora vou ligar e veja aumentar. Vou aumentar a saída para que eu possa aumentar. Ó. O que aconteceu? Ele dá mais vivacidade àquelas bandas de frequências médias e média alta. Vamos ver o N agora, como se comporta. O mesmo valor. Vamos passar para o A. Eu vou deixar no 0 e vou mudando, ó. S, I. Vê que cada um ele dá mais aumento, né, acentuamento nas frequências médias e médias altas. Então com isso dá mais brilho. Então dependendo do console que você use, ele vai dar maior concentração de harmônico, distorção de harmônico ou menos. Então o que que nós podemos notar? Se nós botarmos o S, ó, e vamos ver isso aqui graficamente. Eu vou ligar aqui o EQ, vamos ver o primeiro, ó. Vamos tirar e vamos passar para o segundo EQ. Vamos lá? Ó. Agora vamos passar para o terceiro EQ. Vamos lá. Então, cada tipo de console tem um comportamento. Então, como os senhores podem ver, é de uma simplicidade como chupar uma laranja. Porque os senhores, na verdade, só tem dois botões para usar, que é o aumento de ganho, e o drive propriamente dito, que é aquilo que você vai aumentar esse valor. Na verdade, é como lá na mesa, o engenheiro ele aumenta esse valor entre -6 a 2 dB para que haja uma saturação pelo próprio sistema componente. Com isso vai dar esse calor. E aqui no caso não, nós estamos emulando isso como se lá nós estivesse aumentando o fade. Nada mais é do que isso que está acontecendo aqui. Então é de uma simplicidade como chupar uma laranja. Não tem nem o que se falar dessa ferramenta. E como nós vimos aqui, cada emulador envolvido tem o seu som próprio. Então os senhores vão usar cada tipo de console emulador para uma situação. Por exemplo, eu no caso aqui usaria o N para a voz. Por quê? Porque ele em vocal, ele empurra as frequências de uma forma mais limpa. Olha, eu vou jogar aqui, ó, de uma forma mais limpa, dependendo do outro, ó. O A já é mais fechado, aqui não, é mais brilhante. Veja que cada console ajuda às vezes num fenômeno ou num áudio, num tipo de elemento. Já que no A, por exemplo, ó, vê que ele tem uma evidência mais forte. Melhor uso numa guitarra. Eu usaria ele mais na guitarra porque ele tem maior poder de concentração de drive. Olha que eu não botei nada, estou no 0, eu vou aumentando, ó. E por aí vai. E para comprovar o final, botei aqui o som de uma guitarra e vamos ver como funciona com os três consoles emulador. Primeiro sem nada, agora com o emulador S, agora com o N, agora com o A. Os senhores notam, ó, ele dá mais definição realmente. Isso graças ao que? Ao processo de harmônico de ruídos. Existe, na verdade, um ruído branco. Por isso que muitos defendem uma teoria do ruído dentro do áudio. Isso é um assunto que nós vamos falar outro dia. Bom, senhores, eu creio que não há mais necessidade de continuarmos falando sobre console, emuladores, e creio que não ficou dúvida. Se ficou alguma dúvida, basta me mandar um e-mail, que os senhores sabem que eu, dentro do possível, estou sempre respondendo. Apesar de eu ter uma vida muito ativa de trabalho, não tenho muito tempo, mas eu sempre que posso estou respondendo a todos, porque essa foi a proposta que eu fiz como uma forma de deixar assim a minha gratidão a tudo que o áudio fez por mim e pela minha família. Então, não tendo mais nada a dizer, só quero deixar aqui registrado toda a minha gratidão a essa família do áudio que tem me apoiado com tanto amor, com tanta amizade. Isso que me deixa cada vez mais preso a esses vídeos que não têm uma finalidade aqui lucrativa, mas a recompensa que eu tenho, acho que, poxa, é de uma forma
assim, incalculável. A amizade, os e-mails que eu recebo com incentivo, com força, desejando saúde, paz, as orações que eu recebo de todos vocês inscritos que fazem parte dessa família do áudio. A todos vocês, muito obrigado. E vou deixar aqui só um lembrete, eu estou devendo lá o Sonar, inclusive falar sobre controladores externos e controladores MIDI. Eu estou para fazer esse tutorial, breve já vou estar postando, que eu estou dependendo de um controlador para poder demonstrar que em casa eu não tenho posse de um. Então eu estou vendo se eu arrumo um para fazer esse vídeo como eu prometi àqueles que me mandaram muitos e-mails pedindo para que eu falasse dentro do Sonar sobre essa prática. Então, senhores, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo encontro.